número 51, No Solo do Espírito, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 8, onde Jesus diz: E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E Emmanuel comenta: referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos: homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões e homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e, com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Então, pessoal, olha só esse final, esse último parágrafo, como ele é rico em significado, como ele é profundo em significado, porque Emmanuel nos diz que se nós utilizarmos a meditação, nós teremos facilidade para perceber que tipo de homens estamos sendo. E vejam que aqui Emmanuel está comparando os homens com sementes, né? E a vida com o solo. Então, quando ele aqui no final nos fala sobre o uso da meditação como uma forma de nós nos observarmos e percebermos qual é a característica das ações, das palavras e dos pensamentos que estamos semeando na vida, ele está, na verdade, nos convidando ao autoconhecimento, porque através desse autoconhecimento é que nós vamos conseguir transformar a nossa ação no mundo numa ação verdadeiramente a serviço de Jesus, numa ação verdadeiramente a serviço do Evangelho. Mas nós precisamos lembrar também que nós somos seres em evolução, que nós somos seres a caminho da perfeição, e por isso não podemos também cair no extremo do perfeccionismo, ou seja, de exigir de nós que nós sejamos o tempo todo, 24 horas por dia, sementes de luz, vamos dizer assim. Por quê? Porque em algum momento nós iremos tropeçar, porque em algum momento nós iremos nos equivocar, uma vez que ainda estamos longe de atingir a iluminação. Mas o que Emmanuel está nos convocando a fazer aqui, na verdade, é que nós estejamos 24 horas por dia atentos a observar, né? Prestando atenção, né? Vigilantes em relação a tudo aquilo que nós estamos pensando, falando e a todo tipo de ações que estamos produzindo no mundo. Isso nós podemos fazer.
Nós não podemos ser perfeitos se ainda somos espíritos imperfeitos, mas podemos manter uma vigilância que nos ajude a cada dia fazermos o melhor nas condições que temos neste momento, para que no dia seguinte possamos fazer melhor ainda. Então, talvez esse seja o melhor critério para nós aplicarmos aqui a essa mensagem, né? Ao que essa mensagem nos diz no solo do Espírito, né? Ou seja, que sejamos vigilantes, né? Que estejamos atentos o tempo todo, orando permanentemente para manter uma boa conexão com os planos mais elevados, mas que também saibamos ser compassivos conosco mesmos. Porque quando a gente fala da compaixão, nós não estamos falando apenas da compaixão para com os outros, nós estamos também falando da compaixão para conosco. E o que é a compaixão? É isso que a gente precisa compreender. Esses são conceitos, ou até mais do que conceitos, são energias que precisam ser compreendidas com muita profundidade e amplitude. Compaixão se define como o impulso de diminuir o sofrimento, de eliminar o sofrimento. Ora, então o que é a autocompaixão? A autocompaixão é nós não sermos cruéis conosco mesmo. Então vejam, olha onde é que fica, onde é que reside o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? Nós nem devemos ser invigilantes, nem devemos deixar que nossos impulsos se manifestem de maneira completamente desordenada, sem que nós façamos nenhum esforço para nos melhorarmos dia a dia, mas também não podemos cair no outro extremo de, naqueles momentos em que, apesar mesmo dos nossos esforços, nós eventualmente incidirmos em equívocos ou em erros, nós não podemos cair no extremo de sermos cruéis conosco mesmo e ficarmos batendo no peito e dizendo minha culpa, minha máxima culpa. Não é isso que esse ensinamento está trazendo, né? Esse ensinamento está dizendo: façam o melhor que puderem nas condições que vocês têm agora, né? No ponto do caminho em que estão, para que cada dia seja um passo cada vez mais largo em direção à perfeição. Então, talvez o que a gente poderia nos propor é a todo dia estarmos fazendo uma avaliação do nosso dia, se durante o tempo todo que nós tivemos naquele dia, nós de fato o utilizamos para avançar um pouco mais no caminho. Ou seja, lembrar daquela frase, né? Que o trágico não é nós não termos chegado ao nosso destino, que é a perfeição espiritual, mas o trágico é nós não estarmos caminhando, né? O trágico é se nós constatarmos, através da meditação e da autoavaliação, que nós desperdiçamos tempo, que nós não aproveitamos as oportunidades que tivemos naquele período de tempo, seja ele um dia, seja ele uma hora, seja ele um mês, seja ele um ano, seja ele uma década, né? O que é importante é que todos os nossos momentos sejam momentos em que nós estejamos caminhando claramente em direção a um refinamento do nosso mundo interior, né? Em direção a uma ampliação dos sentimentos de compaixão, generosidade amorosa, alegria altruísta, paciência, tolerância, misericórdia, enfim, todas essas virtudes cristãs que nos enriquecem interiormente e que nos tornam seres, não só seres melhores, né? Seres que beneficiam mais a si mesmo, ao próximo e à sociedade, mas também seres cada dia capazes de dar passos cada vez mais largos no caminho da evolução espiritual.
é muito importante que a cada dia nós sintamos que nós fizemos como aquele atleta que não deixou de treinar, que aproveitou o seu tempo, aproveitou a sua energia para ficar mais forte. No nosso caso, que não somos atletas, mas somos ou nos propomos ser praticantes espirituais, é importante que a cada dia a gente sinta a nossa musculatura mental e emocional mais forte. Que a gente sinta que estamos cada vez mais preparados para enfrentar as adversidades com coragem e para lidar com os momentos felizes e agradáveis sem nos desanimarmos, sem perdermos o entusiasmo, sem perdermos o ânimo, sem nos tornarmos pessimistas. Vamos nos lembrar que há um tempinho atrás nós sorteamos aquela mensagem Bendigamos, né? Que justamente nos recomendava, mesmo em momentos de reveses, mesmo em momentos de profunda tristeza, nós usarmos a palavra para bendizer com gratidão a oportunidade que estamos tendo dessa vida humana preciosa que nos abre um universo infinito de possibilidades de aprendizado e evolução. E retomando aqui o título da mensagem, No Solo do Espírito, eu diria que quanto mais nós trabalhamos para arar esse solo, para adubar esse solo do Espírito, mais nós aumentamos as nossas possibilidades de progresso, mais nós geramos méritos para que a nossa sintonia esteja cada vez mais tempo conectada com o plano elevado, o que vai a cada dia ampliando o horizonte das nossas possibilidades espirituais e nos oferecendo cada vez mais ricas e mais profundas oportunidades de crescimento.